Olá, seja bem-vindo. Este canal tem como propósito compartilhar mensagens de esperança e salvação para abençoar sua vida e levá-lo a um relacionamento mais profundo com Deus. Aproveite e nos ajude, curtindo e compartilhando. E se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e seja também um colaborador e divulgador dessa obra. Nosso podcast de hoje, vamos falar sobre Vivendo no Espírito. O texto é Romanos capítulo 7, verso 4 a 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo está tratando da questão de termos sido libertos do pecado, e que não podemos servir a Deus segundo a lei, que em nós nada de bom existe, embora haja o desejo de fazê-lo. Como escravos do pecado, não obedecemos à nossa vontade, mas sim a quem estamos servindo. Sabemos que a lei cumpre com o seu propósito de tornar o homem plenamente consciente do pecado, conforme diz Romanos capítulo 3, verso 19 a 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Conforme está escrito, a força do pecado é a lei. No capítulo 6, Paulo diz que quando morremos e ressuscitamos com Cristo, nascemos para viver em novidade de vida. Não mais como escravos do pecado, não mais segundo a lei, não conforme o nosso pensamento, mas segundo os valores eternos de Deus, estando submissos a Cristo, debaixo da graça e como escravos da justiça. Jesus Cristo nos libertou do pecado e nos ofereceu um novo modelo de se viver, que conforme lemos nos versículos de Romanos 7, 4 a 6, a Bíblia chama de viver no modo do Espírito. Agora que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus para habitar em nós. Fomos libertos para viver conforme o novo modo do Espírito. O Senhor deseja que nós compreendamos a plenitude dessa verdade e nos rendamos ao governo do seu Espírito. Não vivemos mais seguindo apenas mandamentos externos, nem regras meramente humanas. No novo modelo de vida disponível em Cristo, nós podemos ser guiados e ensinados em todas as coisas pelo Espírito de Deus que vive em nós. O processo de viver no modo do Espírito é baseado nas promessas de Deus que nos mostra que, salvos pela graça, feitos filhos de Deus, o Espírito Santo nos capacita e nos concede tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Como diz Romanos capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é a base dessa nova vida com Deus. Ao sermos submetidos a Deus pelo Espírito Santo e a confiar em Jesus como Senhor e Salvador, somos chamados de filhos. Recebemos a vida de Cristo em nós. Então podemos viver segundo a sua vontade em obediência aos seus mandamentos. Pela conversão, a pessoa morre para a lei. O resultado disso é que agora ela está apta a andar com Deus e servir a Ele em novidade de vida. O bom propósito da lei era tornar conhecido a nós o modo como poderíamos agradar a Deus e receber dele a vida.
o pecado torceu esse propósito divino, a ponto de atualmente conduzir apenas para a morte espiritual. A vida na carne sob o domínio do pecado revela um quadro desesperador, em que por mais que tentemos, jamais iremos conseguir viver à altura do padrão de Deus. Mesmo uma pessoa moralmente reta, que procura lidar com as demandas da lei e com o poder do pecado, está usando os seus próprios recursos, sem poder contar com o poder de Cristo e a capacitação do Espírito Santo. Ela quer fazer o que Deus requer, mas não é capaz disso. Por essa razão, encorajo você a se render plenamente ao Espírito Santo. O Senhor quer te conduzir em todas as suas decisões. Ele quer te ensinar acerca de toda a verdade da sua palavra. Mergulhe no Espírito e deixe Cristo ser tudo em você. Esvazie-se de si mesmo e permita que o Espírito Santo transborde até que as palavras do apóstolo Paulo sejam de fato uma verdade em sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entregue sua vida a Cristo e não rejeite a ação do Espírito, e o Senhor fará que você viva a vida transformada que Ele tem preparado para todo o que nele crê. Que o Senhor te abençoe.